A vida é como uma grande coleção de memórias e conhecimentos. E cada pessoa é, na verdade, um conjunto de vários indivíduos. É como se dentro de nós estivessem todas as pessoas que um dia já fomos. E cada uma delas aprendeu algo que nos faz quem somos hoje. Busque dentro de si mesmo. E você vai encontrar uma pessoa muito mais nova, mas que já sabe amarrar os sapatos. Alguém que acabou de descobrir o primeiro beijo. Mas ninguém nasce sabendo essas coisas. Elas vão sendo descobertas à medida que você cresce. E é por isso que estamos aqui, para aumentar sua incrível e fascinante coleção de aprendizados chamada vida. Uninasal. Aprendizados para a vida. Em condições normais... Graduação à distância UNG. Mensalidades a partir de R$ 167,20. A sala de aula em qualquer lugar. Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro, onde se encontra a usina Angra 1, que opera com reator bombeando líquido de refrigeração e depois o aquecendo através da energia liberada pela fissão nuclear. Última chamada para embarque. Entrada pelo portão 3. EAD Uninasal. Qualquer lugar vira sala de aula. Mensalidades a partir de R$ 167,20 e seu diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Cursos em diversas áreas. Quer ter mais chances no mercado de trabalho? Então faça o seu curso de pós-graduação na Universidade UNG. Você preparado para vencer, tendo a oportunidade de estudar com professores que possuem experiência de mercado e ainda ter acesso a uma biblioteca com títulos atualizados. São cursos em diversas áreas com metodologia inovadora, todos com a qualidade de ensino da Universidade UNG. A pós-graduação Universidade UNG é você preparado para vencer. Inscreva-se agora. Esporte. Por definição, o conjunto de exercícios físicos sob a forma de jogos individuais ou coletivos. Mas para alguns, esporte é mais que isso. É descobrir que tempo é uma medida relativa. É desafiar as leis da física. É ser especial. E ser igual. Apoiar o esporte é apoiar a vontade de vencer. Por isso, somos um grupo que já formou vários atletas olímpicos. Somos Nassau. Somos vencedores. Eu não sabia que foco daria a minha carreira. O meu sonho sempre foi trabalhar na grande empresa. Eu precisava me atualizar. A pós-graduação da Nassau direcionou a minha área de atuação. Fez a diferença no meu currículo. E mudou o rumo da minha carreira. Eu aprendi com professores e com os colegas. E cheguei onde queria. Me tornei um profissional de sucesso. 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 Escolha vencer dando mais um passo na sua carreira. Faça uma pós-graduação Uninasal. O homem não foi feito para o mar. Somos lentos nadando, não flutuamos, não temos guerras, não aguentamos a pressão. Nenhum de nós foi feito para o mar, mas todos temos o direito de senti-lo. A Uninasal é parceira do projeto Praia Sem Barreiras, possibilitando que pessoas com deficiência tenham acesso ao lazer na praia e ao banho de mar. É assim que a Uninasal faz a sua parte para mudar a vida das pessoas. Nassau Social, cidadania dentro e fora da sala de aula. Em nome da Editora Atlas, parte do Grupo GEM, agradeço a oportunidade de chegar a todos os pontos do nosso país, levando neste webinar o que fazemos de melhor, conhecimento de qualidade. Agradeço a participação e a presença de todos os estudantes, professores, coordenadores e membros da direção de cada instituição. O autor que estará hoje com vocês é Jerônimo Mendes. Além da vasta formação acadêmica, ele é consultor de empresas como Klabin, Volvo, CSN, entre outras. Professor de pós-graduação e autor de diversos livros, como, por exemplo, o Manual do Empreendedor, que vocês encontram na Editora Atlas. Antes de dar a palavra ao professor Mendes, quero contar uma novidade que preparamos para o Volta às Aulas de 2017. A partir de agora, vários de nossos livros terão materiais digitais para tornar o aprendizado mais rápido, interativo e até mais divertido. Entre no nosso site para conhecer nossos cursos. Esperamos por você. Cada vez as pessoas fazem mais coisas nos aparelhos eletrônicos, compras, transações de banco e até namoro. As mudanças são rápidas, a informação circula com mais e mais velocidade e é preciso aprender o tempo todo.
Por isso, o Grupo GEM, maior grupo editorial acadêmico, técnico e científico do país, lança agora um novo ambiente digital de aprendizagem, passando a distribuir conhecimento através de várias mídias. No ambiente digital de aprendizagem, professores e alunos selecionam o conhecimento que desejam na hora em que precisam dele. Além dos livros, o aluno passa a ter conhecimento em vídeos, exercícios interativos, bancos de questões, simulados e games. Qual é a sua área de estudo? Aprenda engenharia, medicina, gestão, pedagogia, direito e muito mais. São conhecimentos produzidos por autores de referência, conteúdos exclusivos de editoras com a qualidade que você já conhece. LTC, Atlas, Guanabara Kugan, Método, Forense. E todo um núcleo de soluções educacionais para garantir as melhores formas de aprender e, assim, preparar o aluno para a vida. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse importante evento que faremos nesta noite, diretamente aqui de São Paulo, dos estúdios do Grupo GEM. Estamos aqui direto de São Paulo, os estúdios da editora Atlas. Falaremos com o professor Jerônimo Mendes, batemos um papo sobre empreendedorismo, esse importante tema da atualidade. O empreendedorismo está na veia do brasileiro. O professor Jerônimo é um inspirador do empreendedorismo, uma pessoa que gosta do empreendedorismo, apaixonado pelo empreendedorismo, escreve sobre empreendedorismo. Então, este é um importante tema. Gostaríamos de, primeiramente, agradecer a presença de você aí no Polo, todos vocês que estão nos assistindo através desse importante canal. Hoje faremos um formato de perguntas e respostas, um formato talk show, onde vocês poderão participar enviando sua resposta aí para o Polo, para o coordenador do Polo, que ele repassará essa pergunta para que nós possamos discutir com o professor Jerônimo, interagir com o professor Jerônimo e fazer um debate interativo com vocês, com a participação de vocês, que é mais importante. Boa noite, professor Jerônimo. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço pela oportunidade. Ótimo. Então, inicialmente, vamos conversar sobre empreendedorismo, né? Perfeito. Então, queríamos saber, primeiramente, o que é empreender, como empreender, esse importante passo. Empreender é simples, professor? E até quero retomar um pouquinho aquela questão que você comentou anteriormente. Eu sempre brinco, às vezes, com os meus alunos, com os meus clientes, com aqueles que têm uma tendência a serem empreendedores. Se dependesse de mim, Décio, todo mundo seria empreendedor. Mas, por algumas razões culturais, históricas, por uma questão de história pessoal mesmo, não é todo mundo que consegue, ou pelo menos não é todo mundo que tenta. Não é para todo mundo, mas a gente precisa sempre tentar, experimentar e saber se de fato. Nós temos uma autoestima, eu sempre digo, o brasileiro tem uma autoestima um pouco baixa, porque se nós tivéssemos um pouco mais de coragem, de mais arrojo, se trabalhássemos isso desde pequenos, dentro da nossa família, com os nossos filhos, nós sempre fomos orientados a ser o quê? Empregados, trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, numa empresa de grande porte, aquela empolgação toda de ser gerente, ser diretor, ser presidente. Mas o mundo hoje está caminhando rapidamente, a passos largos, para a volta do empreendedorismo. Eu quero lembrar sempre aqui que nós éramos empreendedores até 1750, até a Revolução Industrial. E o que foi que fizeram conosco? Colocaram a gente dentro de uma sala, de um cubículo, de uma indústria e fizeram com que a gente ficasse mais voltado para ser empregado. O empreendedor sempre esteve na veia, não é do brasileiro, é do ser humano em geral. Éramos artesãos, ferreiros, carroceiros, pintores, escultores. Tínhamos que sobreviver por conta própria, tínhamos que plantar nosso próprio alimento, empreendíamos desde pequenos e nunca tivemos problema com idade, mas na medida em que a Revolução Industrial foi ganhando corpo, nós fomos aprendendo que existiam outras funções, outros cargos, processos, mas a veia empreendedores nós conservamos lá no nosso DNA. Mas é só a veia, professor, ou necessita um aspecto do conhecimento? Esse é um ponto importante. Nós temos aqui a questão assim, vou começar com uma abordagem que eu gosto muito do Malcolm Gladwell. Para você ter sucesso como empreendedor, para você ter sucesso como profissional, você precisa de 3 coisas básicas. Primeiro, a vocação, a orientação, aquilo que a gente chamaria de talento. Todos nós temos um. Todos vocês que estão nos olhando aqui, cada um de vocês sabe fazer algo em particular melhor do que eu. Eu sou melhor do que vocês em alguma coisa. E vocês são muito melhores do que o Décio, em alguma coisa também.
Esse é um ponto, o nosso talento, a nossa vocação. O segundo, não basta ter talento, não basta ter vocação. Tem gente que vai morrer com isso, Décio, mas não se prepara. É como você ter música, ouvido para música, por exemplo. Gostar de um instrumento, você precisa se preparar, precisa saber ler partitura, precisa se programar, precisa treinar. E tem um terceiro ponto que é importante, que é a questão da oportunidade. E a oportunidade não aparece assim do dia, olha, você quer ser empreendedor, tem um negócio legal para você ganhar milhões de reais. É preciso cavar, Délcio. É preciso buscar, é preciso dar cara para bater, é preciso ser desapegado dos benefícios, do salário fixo. É para gente grande, como eu brinco sempre, é para quem sonha, para quem pensa de médio e longo prazo. Então combine talento com preparação e com oportunidade. E onde é que eu vou buscar isso? Talento eu vou descobrir, eu sei se eu tenho tendência ou não na medida que eu vou desenvolvendo a minha vida, o meu trabalho, a minha profissão. Preparação nós precisamos buscar na UNG, na Uninasal, onde quer que você vá. Sem preparação fica mais difícil. Com preparação já é complicado. Sem preparação é pior. Estudo. Tudo pode ser feito de maneira mais então. elaborada, mais detalhada. Tudo pode ser aperfeiçoado. Perfeito? Então eu sou entusiasta do empreendedorismo. Agora, a oportunidade eu posso buscar também. Seja com o irmão, com o pai, com a mãe, com o sócio. Existe. No Brasil, o mundo está cheio de oportunidades. Você pega hoje grandes empresas, médias empresas, que começaram lá do zero, do básico. E chegaram onde chegar por quê? Porque houve empolgação, porque houve preparação e principalmente porque eu fui lá cavar a oportunidade. Como diz o meu amigo Stephen King, escritor lá americano, a musa não desce, você tem que ir lá buscar, se plantar, planejar, sentar, estruturar um modelo básico de negócio. Dá para empreender sem isso? Claro que dá, mas as chances de desenvolvimento, as chances de sucesso são menores. Quando você se prepara, quando você busca conhecimento, quando você se estrutura, quando você pensa antes de empreender, muda tudo. A chance de sucesso é muito maior. Aí você não fica fazendo parte daquelas estatísticas do Sebrae de que 60% quebra no primeiro ano. E a nossa cabeça, às vezes, é muito negativa. Nós ouvimos 100, 120 mil nãos até os 18 anos. Posso sair, pai? Posso passear, pai? Não. Posso passear? Não. Posso dirigir, pai? Não. Posso... Tudo era não. É natural que quando você pensa em algo que possa dar dinheiro, será que eu posso fazer isso? Qual é a primeira coisa que vem à mente, Décio? Não. Então precisamos trabalhar um pouquinho isso também. Nós somos capazes de coisas incríveis. Precisamos acreditar um pouco mais em nós. Mas acreditar só não basta, eu preciso também me preparar. Ótimo. Aproveitando, professor, pegando esse gancho aí da dívida, falando em dinheiro. Nós percebemos que a grande dificuldade, algo que vem na cabeça do empreendedor, como você colocou, que todos nós temos uma veia empreendedora, mas é o medo do investimento. Perfeito. Ele trocar aquele salário fixo por um salário, uma renda, um dividendo que talvez ele possa não ter. Então, esse aspecto do endividar ou empreender e empreender e endividar, como que a pessoa administra isso? Como pensar isso? Não existe possibilidade alguma de você crescer e montar qualquer coisa que seja sem que você avalie a possibilidade do endividamento. Aliás, muitas empresas que nós conhecemos, Décio, médias, grandes, cresceram com base no endividamento. A questão é, o endividamento ele pode ser controlado, perfeito? Porque você nunca começa grande, é difícil começar grande. Só empresas realmente que têm grandes investidores, onde você tem lá realmente uma promessa de um negócio, um crescimento geométrico, uma startup de alta escalabilidade, progressão geométrica de crescimento, como um Uber, uma Airbnb, como uma Snapchat e tantas, uma Dropbox. Porém, todo empreendedor começa pequeno e todo empreendedor um dia vai se endividar. E não há problema em nenhum em ter dívida. Praticamente todas as empresas que eu conheço têm dívida, mas a dívida primeiro precisa ser administrada, precisa caber no fluxo de caixa, precisa ter uma perspectiva de solução em médio e curto prazo. Não há mal nenhum em se endividar. E você não vai conseguir empreender se você também não se endividar, mas desde que ele seja controlado. Certo. Perfeito? Qual é o problema e qual é a ânsia de muitos empreendedores ou candidatos a isso? É que se endividam porque querem muitas vezes manter um padrão de quando eram empregados, sair de uma empresa onde tinha benefícios, carro, plano de saúde, tudo, salário fixo, 13º, adiantamento, FGTS. Como empreendedor eu não tenho nada disso. E a tendência é de que se eu tentar manter o mesmo padrão, provavelmente eu vou ter problema. Então eu preciso saber que eu tenho que muitas vezes dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, como a gente brinca. Perfeito. E como é que eu faço isso? De maneira escalonada.
eu recuo temporariamente, eu me endivido, eu talvez tenha que mudar um pouquinho, reduzir o meu padrão, pensando lá na frente. Lá na frente. Não tem como você empreender. Ganho médio e longo faz prazo. parte. Não ser um investidor de curto prazo. A dívida, o endividamento controlado faz parte de qualquer negócio desse. É impossível crescer sem endividamento. Agora, eu não posso perder o controle do endividamento. É impossível você também trabalhar, dormir conscientemente, descansado, se você estiver só pensando na dívida. Por isso que ela tem que caber no fluxo de caixa. Ela tem que estar dentro de um padrão, um percentual do fluxo de caixa do futuro Eu sempre empreendedor. digo assim, tem que caber na tua margem de contribuição, no teu fluxo de caixa. Perfeito. Se eu consigo administrar isso, desconheço dessas empresas que não cresçam sem ter dívida. Faz parte, para investir precisa ter dívida, para você poder aumentar o quadro de pessoal precisa ter dívida. A gente brinca muito em crescimento de empresa. Para você crescer dói. Porque você tem que buscar dinheiro, tem que investir, tem que buscar recursos, tem que trazer gente boa, e gente boa custa caro. É simples assim. E é importante também, né, professor, a questão do planejamento, né? Como que fica a questão do plano de negócio, o famoso BP, esse business plan? Como organizar, como um pequeno investidor, um pequeno empreendedor tem condições de montar um plano de negócio? Nós temos 2 pontos a considerar aqui. Um é o desconhecimento da ferramenta. Perfeito? As pessoas acham porque se tratar de plano de negócio, business plan, a gente enfeita muito nome, mas é coisa simples, aparentemente. O nome é muito complexo, mas a ferramenta pode ser simples. Simples sim, assim. Você tem no Sebrae, de qualquer Sebrae do Brasil, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, uma ferramenta básica. Você tem livros que escrevem sobre isso. Qual que é o problema do plano de negócio? Que eu sempre digo e que desestimula um pouco. Primeiro, você não conhece tudo que você precisa para poder desenvolver. Muitas vezes você não tem a disciplina. Perfeito. E o que é pior, você muitas vezes é orgulhoso, não pede ajuda e não quer investir. Plano de negócio dá trabalho. É simples assim, dá trabalho. Se dá trabalho, eu preciso de disciplina. Se eu não tenho disciplina, o que é melhor muitas vezes para nós? É melhor começar o negócio e ver o que dá. E quando você começa sem um plano, ou sem um planejamento, sem uma modelagem, você já começa errado. Então, o segredo seria buscar realmente sempre essas parcerias. Não precisa ser nada sofisticado. Nada sofisticado. Mas você pode ter um bom amigo economista, um bom amigo administrador, um bom amigo contador. Se você tem um sócio que tenha conhecimento financeiro e você tem o conhecimento comercial, por que não unir o útil ao agradável? Falando nisso, professor, pegando o gancho aí do sócio. Todos os nossos alunos, né? O aluno, geralmente, na instituição, na época de escola, é bom ser sócio, montar sócio. E na universidade, bom, nós encontramos muitos sócios nas universidades que nasceram nas escolas. Foram empresas que surgiram dentro de instituições de ensino através de sócios que se conheceram na universidade. Como buscar esse sócio? Qual que é o sócio ideal? É possível buscar um investidor no primeiro momento, buscar um investidor em termos de um investidor financeiro, um sócio financeiro, já na largada, no início da empresa, ou é melhor no segundo momento, no médio prazo? Ou é o interessante ter um sócio estratégico ou um sócio investidor nesse primeiro momento? Ok, depende muito da finalidade do que você quer para o sócio. Nós temos sócios investidores, sócios capitalistas, sócios atuantes, N tipos de sócio. Mas a questão do sócio, e todo mundo sabe, vou brincar com um ditado famoso aqui, quem tem sócio tem patrão, Décio. Então a primeira questão que eu faço sempre é a seguinte, eu preciso de um sócio? Se eu tenho necessidade de um sócio, para que eu preciso desse sócio? Qual é a finalidade? O que ele tem? Qual é a competência que ele me agrega? Exemplo, eu sou comercial, mas você é financeiro, se entende de número, de contabilidade, de controladoria. Esse tipo de sócio me ajuda? Porque querer só por querer sócio na empolgação, lá na frente eu vou ter problema. Agora, sócio geralmente ou é para agregar conhecimento, para ter uma competência que eu não tenho, ela é complementar, ou é para me botar dinheiro, e a gente se ajuda e faz alguma coisa, ou é para simplesmente dizer que eu tenho um sócio. Então, isso não me serve. Habilidade diferentes habilidades diferentes. Ou relação capital-trabalho. Aí capital-trabalho. Só que aí eu posso partir para não família. Perfeito. Eu posso ter um amigo, mas o amigo é complementar, às vezes tem uma poupança, mas eu posso ter um sócio capitalista. Mas para isso, nenhum capitalista que eu conheça, pelo menos assim, num primeiro momento, investe dinheiro em empresas que não têm um bom plano de negócio, uma boa modelagem e uma perspectiva de crescimento de médio e longo prazo rápida, Décio. Perfeito. Interessante, professor. Um detalhe interessante também com relação à questão do você desviar o foco, né? Nós sentimos que muitas empresas começam e desviam a questão da finalidade. Perfeito. E não tem o foco.
O que o senhor acha com relação, o que o senhor tem a dizer com relação ao foco? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão do foco. Eu gosto muito do Michael Gerber, que é um autor que fala de empreendedorismo. Ele tem um livro legal chamado O Mito do Empreendedor. Então, o que ele diz assim? Nós temos 3 tipos de pessoas nas empresas: o administrador, o empreendedor e o técnico. São 3 perfis ou 3 competências diferentes. O que acontece muito com a maioria dos empreendedores que eu conheço. Eu quero ser tudo. Eu quero ser empreendedor, administrador e técnico. A gente brinca muito com o ditado aqui do Jack Trout e Al Ries do livro Posicionamento. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Você pode ser empreendedor, administrador e técnico até um determinado momento. Mas na frente dessa, você vai ter que abrir um pouco essa questão e delegar para quem conhece. Eu sou um cara empolgado, eu gosto de empreendedorismo. Você nem tanto, mas você é um bom administrador. E o teu sócio lá, um outro terceiro, adora lidar com a máquina, lidar com o cachorro-quente, lidar com a pipoca. Ele é o técnico. Se você tentar fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, a nossa cabeça não tem espaço para tudo isso. Perfeito? Perfeito. Então é uma coisa que precisamos aprender a separar bem para não perder o quê? O foco do negócio. Como foi dito no início, esta é uma palestra, um seminário que quer contar com a participação de você aí do Polo. Participe. E aqui nós já temos a primeira pergunta, professor. É uma pergunta da Jaqueline, ela não identificou o Polo, mas a Jaqueline quer saber como saber se uma boa ideia pode se tornar um bom negócio. Uma pergunta super inteligente da Jaqueline. Tem algumas perguntinhas antes disso que a gente sempre faz. Toda ideia, em princípio, é vendável. Toda ideia ou todo negócio dá dinheiro. Tudo vai depender de como eu estruturo e qual é a sequência que eu vou dar em termos de gestão. Mas eu vou voltar para um ditado, eu gosto muito desses chavões que vocês estão ouvindo aqui. O Jim Collins, no seu livro Feitas para Durar, chegou à seguinte conclusão, depois de estudar 100 ideias de empreendedores do século XX. Esperar por uma boa ideia é a pior ideia que você pode ter. Não Legal espere, isso. não espere. A gente tem uma boa ideia, né? Poxa, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Mas algumas perguntas básicas. Primeiro, essa ideia é factível? Segundo, ela tem possibilidade de vingar em médio e longo prazo? Terceiro, ela é rentável? Quarto, eu tenho público-alvo para isso? Quinto, eu preciso de muito dinheiro? São coisas simples que eu preciso perguntar. Mas existe hoje checklist até para você fazer da boa ideia. Eu vou até comentar depois no meu próximo livro, eu estou colocando um checklist da boa ideia. Você está atualizando o livro, né, professor? Estou atualizando o livro, vou citar depois. Você estava me contando aqui que vai colocar. O livro está na 2ª edição, o livro foi muito bem procurado, está na 2ª edição, Manual do Empreendedor, né? Mas o seu livro já está sendo atualizado agora com a 3ª edição. Pode falar, professor, fica à vontade. Eu vou falar sobre ele um pouquinho, mas eu quero só complementar a questão da ideia. Então, para a Jaqueline lá que está aguardando. Jaqueline, ideia todos nós temos. Todos os dias a tua mente está sendo bombardeada por ideias. Qual é o problema da nossa não aproveitamento da ideia? É que nós pensamos muito e fazemos pouco às vezes. Qualquer ideia, qualquer negócio dá dinheiro, mas eu preciso estruturar, eu preciso desenhar um modelo básico de negócio e numa ideia sempre, seja para qualquer produto, serviço ou processo, as 4 perguntas básicas de uma modelagem vão te ajudar, Jaqueline. Primeira, em que segmento você está? Segunda, qual é o teu público-alvo? Terceiro, qual é o produto ou serviço que eu vou vender? Quarta, Jaqueline, qual é o teu diferencial competitivo? O que o teu produto, a tua ideia, o teu serviço tem de diferente dos demais concorrentes? Não dá para ser mais um na multidão. Está cheio de gente vendendo cachorro-quente, está cheio de gente vendendo pipoca, está cheio de gente abrindo panificadora, comércio, quitanda. Mas como é que o teu empreendimento, a tua ideia, vai ser diferente dos demais? Essa é a pergunta básica que você deve inicialmente começar a responder. Muito legal. Vamos chegando às perguntas, agora nós já temos perguntas, o estoque de perguntas aqui para o professor. Vamos lá. Mais um aí, professor, questão do familiar. Foi colocado a questão que geralmente as pessoas empreendem em casa. Começa o primeiro sócio empreendedor é a família, é a esposa ou é o irmão. Como administrar esse conflito familiar com a empresa? Como separar o negócio da família, as contas da família? Como separar esse aspecto, empresa e família? Isso você precisa de muita pulso, maturidade. 90% ou mais de 90% dos negócios são familiares.
Perfeito? Você vê no Brasil, inclusive, a estatística é bem clara, estatística do Sebrae. 99,2% das empresas são de micro, pequeno e médio porte. Só as grandes são as Ambeves, as Natura, os Boticários e assim por diante. As pessoas começam pequenas mesmo. Claro, sempre pequenas. A partir de uma ideia, de uma amizade, de uma necessidade de sobrevivência. Hoje é muito comum, tanto é que o GEM separa. GEM é o órgão que controla e faz a pesquisa mundial de empreendedorismo. GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Pode consultar lá no Google, você vai tirar todas as estatísticas do empreendedorismo. O que o GEM diz? Você tem uma parcela que é empreendedor por necessidade, porque precisa sobreviver, ganhar dinheiro, pagar as contas, e tem uma parcela que é empreendedor por iniciativa. Isso já esteve muito maior por necessidade, mas a curva ela está se invertendo. Nós estamos hoje praticamente 50%, 50%. Agora, voltando para o núcleo familiar. Inicialmente, os pequenos e médios negócios, eles nascem a partir de uma ideia familiar. O problema da família é o seguinte, nós temos a parte racional e temos a parte emocional. Então eu digo sempre assim, quando você começa um negócio no núcleo familiar, a primeira coisa que você precisa é ter um pacto familiar. Como é que eu divido as coisas da empresa com as coisas da família? Porque muitas vezes se mistura isso. É como se misturar o caixa, as decisões, por exemplo, você é o presidente, então é o executivo principal, mas a tua esposa é a diretora financeira, o teu filho está no comercial, um afiliado está na produção. E agora eu brinco sempre e pergunto, Décio, como é que demite a esposa? Como é que demite o filho, o afiliado? Complicado. É difícil. Se você não tiver um acordo, um pacto, mas um pacto para poder crescer, se você não pensar no médio e longo prazo, não vai ser agora, enquanto vocês têm que sobreviver e se ajudar. Vai ser lá na frente, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque as coisas vão mudando. E na medida que as coisas mudam, você precisa se profissionalizar. E às vezes a sua esposa não quis estudar. O seu filho acha porque que é filho, ele tem que ficar na empresa, também não quer estudar. E como é que cresce se você não se posiciona, se você não estuda, se você não estrutura, se você não trata as coisas de maneira profissional? Esse é o problema da empresa familiar. Com certeza. Criar uma empresa fácil, difícil é fazê-la vingar, sustentar, dar resultado. Com certeza. O nosso papo está ótimo, professor, muito bom. Vamos agora fazer um pequeno intervalo comercial, voltamos já. Vamos escolher a pergunta dos polos. Faça a sua pergunta, participe. É muito importante a sua participação aí no polo. Vamos para os nossos comerciais um pouquinho. Aqui seu açúcar, senhor. Os açúcares são moléculas que desempenham uma função energética e estrutural no seu organismo. A energética consiste em armazenar energia para ser utilizada quando necessário. A estrutural é basicamente a composição do corpo do organismo. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. EAD Uninasal. Qualquer lugar vira sala de aula. Mensalidades a partir de R$ 167,20 e seu diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. O homem não foi feito para o mar. Somos lentos nadando, não flutuamos, não temos guerras, não aguentamos a pressão. Nenhum de nós foi feito para o mar, mas todos temos o direito de senti-lo. A Uninasal é parceira do projeto Praia Sem Barreiras, possibilitando que pessoas com deficiência tenham acesso ao lazer na praia e ao banho de mar. É assim que a Uninasal faz a sua parte para mudar a vida das pessoas. Nassau Social, cidadania dentro e fora da sala de aula. O sistema de representação gráfica Graduação à distância, UNG. por planta, corte, Mensalidades elevação a partir de R$ e implantação. 167,20. Onde vocês vão poder identificar A sala de aula em qualquer lugar. Então, retomamos com o professor. Vamos voltar ao nosso assunto, muito importante, a participação, sua participação. Já recebemos diversas perguntas aqui. Vamos ver, administrar o tempo e administrar as perguntas. Obrigado por participar, é muito importante a sua participação. Professor, temos uma pergunta aqui que eu gostei muito, a questão da profissionalização da equipe. Como o empreendedor começa o negócio, ele obviamente tem que contratar, ele não consegue fazer sozinho, e como que ele consegue profissionalizar? Qual o segredo para a profissionalização da equipe? Vamos aqui um conhecimento, uma experiência que eu gosto muito do Peter Drucker, que foi o nosso guru da administração durante muitos anos aí, morreu com 95 anos e era um visionário. Ele fazia uma pergunta que era muito legal, ele dizia assim, se eu já sei como é que eu quero a empresa daqui a 10 anos, por que eu não começo agora? Ou seja, por que eu tenho que deixar para fazer planejamento estratégico daqui a 10 anos, fluxo de caixa daqui a 5 anos, orçamento daqui a 10 anos? Eu posso começar pequeno? Devo, e é isso que geralmente acontece. Mas na medida que eu vou encorpando
faturamento vai crescendo, o número de pessoas vai aumentando, o número de processos vai ficando mais delicado, mais complicado, a estrutura vai encorpando. Não dá para tratar isso de maneira informal. Mudam as relações, muda a complexidade do negócio. Então eu sempre sugiro o seguinte, desde o início, algumas coisas são básicas. Um bom acordo societário, uma boa política comercial, política financeira, uma política de compras, para que você comece a dar uma cara, um sentido de profissionalização. Não adianta ser tudo para todos. E algumas regras precisam ser muito claras. Uma boa política de recursos humanos. Qual que é o problema muitas vezes da empresa familiar? Você é meu amigo, ganha 10 mil. Um outro amigo que chegou agora, eu pago 8. Um outro filho, porque meu filho precisa, casou, pago 15. Não pode ser assim. Falta de critérios Falta de pré-estabelecidos critérios, e falta de técnicos, processos, falta de procedimentos. Então, basicamente, se eu sei como eu quero daqui a 5 anos, eu tenho que começar já. Eu não preciso burocratizar. Às vezes o pessoal olha a política comercial, política de vendas, política financeira. Nossa, vai burocratizar a minha empresa. Não, eu preciso. Porque o americano está na nossa frente, eu brinco sempre o norte-americano. Porque tudo ele obedece um padrão, ele segue uma regra, um processo. Nós não, nós achamos que a nossa cabeça, pelo fato da gente ter a veia empreendedora e pelo fato da nossa criatividade, só que a criatividade muitas vezes ela é necessária, mas tem coisas que não é da criatividade, é do processo. É do fator crítico de sucesso. Eu preciso trazer esse atendimento desta forma. Eu preciso conduzir esse processo de atendimento desta forma. Para quê? Para que eu possa deixar isso de maneira uniforme. Se é o Décio que vai atender, joia, talvez ele tenha um jeito, mas o procedimento, o processo é o mesmo. Então a profissionalização começa no início, para que lá na frente eu também possa, de certa forma, dizer, esse processo nós dominamos e todo o negócio desse, eu tenho uma curva de aprendizado. O que é uma curva de aprendizado, pessoal? Eu começo fazendo tudo ao mesmo tempo e tudo que eu posso e com todas as pessoas. Mas na medida que eu vou ganhando corpo, faturando mais, tendo mais gente, eu vou reorganizando, vou organizando, eu vou distribuindo. Você é o porteiro, o balcão, Pronto, o caixa, você é tudo, No né? início eu sou tudo. Mas na medida que eu vou desenvolvendo, eu preciso saber, não, agora eu preciso de um chefe de atendimento, agora eu preciso de um gerente de logística, agora eu preciso de um supervisor de ferramentaria. Ou seja, tudo isso, na medida em que vai crescendo, existem métodos, processos, políticas, instruções de trabalho que vão te ajudar a estruturar e tornar mais profissional. Não precisa ser do meu jeito. Ó, professor, nós recebemos uma pergunta muito interessante. Pergunta do nosso polo lá de Raposa, no Maranhão. E ele pergunta, uma pergunta super interessante. Essa formação empreendedora, ela pode ser feita à distância? Ela pode ser feita via AD? Hoje ele consegue fazer a formação via AD? Vamos fazer novamente só uma retomada daquela questão que eu falei da tríplice do empreendedorismo. Talento, preparação, oportunidade. Segundo ponto, então, como é que eu posso me preparar? Não tem outra maneira senão por meio de livros, escolas de formação, seja tecnologia, tecnólogo, seja graduação, seja pós-graduação. O conhecimento está na faculdade, está na universidade. Você pode me dizer assim, não, a experiência também ajuda. Claro que ajuda. Mas a experiência você vai levar 10, 15 anos. Ao passo que quando você vai para uma graduação, você vai para um EAD, você tem lá, teoricamente, o conhecimento à disposição de maneira resumida. A base, os insights, está aqui no EAD, seja na UNG, seja na Uninasal. Não importa. Muito importante. O conhecimento está na faculdade, está na mente dos professores, que têm experiência, que têm conhecimento técnico, que têm realmente uma formação específica para aquilo. O conhecimento é aqui que você vai com buscar. a experiência que ele tem, né, professor? Depois disso, é aplicar. Aplicar. Claro, porque a prática está lá no dia a dia do empreendedor. Uma outra pergunta muito interessante aqui é a questão da identificação. Como identificar? Como fazer algo diferente? Como identificar um diferencial de um produto? Aquela questão que nós brincamos aqui do cachorro-quente. Perfeito. Como fazer um cachorro-quente diferente para ele poder vender esse cachorro-quente e montar no futuro uma rede de fast food de cachorro-quente? Perfeito. Como encontrar esse diferencial? Cada negócio que você analisa, todo negócio, primeiramente, ele precisa de uma modelagem básica que responde a 4 questões que eu já citei anteriormente, mas eu quero relembrar, porque isso é importante, é legal. O pessoal às vezes não dá importância para isso. Em que negócio você está? Em que segmento? 2. O que você realmente vende? Qual é o produto? Qual é o serviço? 3. Qual é o teu público-alvo? Lembre-se, quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. 4. Qual é o teu diferencial competitivo? Aí é que está o segredo.
Quando eu digo diferencial competitivo ou vantagem competitiva, tem uma outra ferramenta que a gente usa que chama-se fator crítico de sucesso. Todo negócio tem um fator crítico de sucesso. Vamos pegar o exemplo de uma pizzaria. Qual que é o fator crítico de sucesso de uma pizzaria, Décio? Se eu fizer uma análise bem fria, eu podia dizer atendimento, a cara da pizza, os ingredientes, a qualidade. A qualidade é muito subjetiva. Mas se eu for analisar friamente, o que vem à minha mente quando eu recebo uma pizza em casa? Quando eu olho para ela está bonita, está quentinha, mas quando eu der a primeira mordida, Décio, eu vejo que a massa ou está queimada, ou está crua, ou ela está meio borrachuda. Então, assim, fator crítico de sucesso de uma pizzaria, é a massa. As empresas, os pizzaiolo, levam 6 meses para chegar a um ponto ideal de uma massa. Mas isso eu tenho que analisar antes. Aí eu acho que eu sei fazer massa, porque minha avó fazia, Décio, e vou lá e me meto a fazer massa e acho que sei fazer pizza. Aí eu vou ter uma curva de aprendizado maior. Então, qual é o diferencial e onde é que eu quero chegar? Como é que eu me destaco na multidão? Está cheio de pizza em cada esquina. Mas por que você pede naquela esquina da tua casa? Porque lá tem um diferencial competitivo. Porque você já conhece, você aprendeu a lidar com eles, porque a massa já está no gosto, no ponto que você quer. Então, assim, cada negócio tem 7 pontos críticos de sucesso, no mínimo. Atendimento, massa, qualidade, entrega, higiene. Você começa a avaliar, todo negócio tem 7 pontos críticos de sucesso. Se você souber observar esses 7 pontos e traçar o principal, e ali você fizer daquilo teu diferencial, aqui vai ser o meu diferencial. A massa, ou o atendimento, ou a cortesia, você já nasce na frente, você já sai na frente. Olha aí, temos mais uma pergunta muito interessante aqui, de um polo, lá da Dilene, de Pirassununga. Muito obrigado, Dilene, pela participação. E a pergunta de Dilene, professora, é muito interessante. Ela vai se aposentar agora. E é saudável empreender? É uma oportunidade, esse momento de empreender após um período de trabalho, o início da aposentadoria? Olha, eu vou te dizer o seguinte, Dilene. Eu já te falei no início aqui, lembra? Se dependesse de mim, você nunca trabalharia como empregado. Mas tudo bem, eu estou brincando aqui. É saudável empreender? É. Agora, depois de aposentar, Dilene, vai ser mais difícil. Por que eu estou dizendo isso e vai por mim, por experiência? Depois de aposentar, você vai estar tão confortável, tão tranquila, talvez, com a tua aposentadoria, que possa acontecer o seguinte, você vai empreender por necessidade. Para complementar a renda, uma série de coisas. Se você quer empreender, Dilene, o ideal é que você começasse já, ainda que fosse paralelamente. Brincou muito lá o James Collins no livro dele. Se você quer empreender, sabe qual é a primeira coisa que tem que fazer? Abrir um CNPJ. Começa. Ali você já vai abrindo e vai fazendo paralelamente uma modelagem, vai pensando a respeito, vai avaliando as possibilidades, as ideias. Depois de aposentar, Décio, a gente meio que se acomoda, porque é meio cíclico essa questão do empreendedorismo. São raros os casos, pode observar, pode ler, pode pesquisar, de pessoas que começam a empreender depois de 60, 70, porque daí eu já não tenho mais energia. Eu estou numa zona de conforto da aposentadoria, dá trabalho, a cabeça já não acompanha tanto. Dilene, quer empreender? Comece agora. Comece paralelamente. Bota o irmão, o filho, vai estruturando a ideia. Não deixe para depois de aposentar. Passa um e-mailzinho lá para mim, te manda um artigo específico sobre isso. Mas não deixe para depois de aposentar. Vai trabalhando isso desde já. Vai ser muito mais fácil. Vai por mim. Ok. Vamos lá, pessoal. Temos mais uma pergunta aqui também, que chegou de um polo. É a questão do custo, professor. Como identificar esse retorno sobre o capital investido? Como identificar, como trabalhar a figura do custo? O custo e o retorno sobre o capital investido. Perfeito. Vejam só. O empreendedor, ou quem quer empreender, ele tem a ideia. Pode ser que ele tenha uma boa noção, dependendo de onde ele passou, de gestão de negócio. Eu trabalhei numa grande empresa, por exemplo, como a Texaco. A Ambev, trabalhei na CSN, você trabalha lá na Uninasal, perfeito? Perfeito. Nós temos uma noção de administração, mas Décio, nós não dominamos tudo. Então qual que é o grande amigo de um empreendedor, eu digo sempre? Ou é um amigo financeiro, ou é um amigo economista e principalmente, ou é um amigo contador. Quando você estrutura um plano de negócio, não a modelagem que é um pouquinho diferente. Quando você estrutura o plano de negócio, tudo isso tem que estar lá no início já debatido, tem que ser trabalhado. Minimamente eu tenho que entender pelo menos como funciona o custo do meu negócio. Quanto foi de energia, de água, de matéria-prima, de insumo, de mão de obra.
Meu custo fixo versus meu custo variável. Isso é que dá sustentação, é o que dá base para você poder sustentar a tua margem de contribuição, o teu markup e o teu lucro líquido. Agora, eu preciso de ajuda muitas vezes. Se eu entendo um pouquinho disso, fica mais fácil. Se eu não entendo, no mínimo, Décio, eu tenho que buscar ajuda de um contador. Não é difícil. Eu deixei, inclusive, no meu livro, próximo livro, uma ideia muito bem formada a respeito de custo, para a pessoa poder ter basicamente uma noção. Mas uma estrutura, uma planilha simples do Sebrae de empreendedorismo, de plano de negócio ou de modelo, te dá tudo isso, não é o fim do mundo. Só que eu tenho que entender o seguinte, eu preciso buscar isso. Importante. Então, é importante a participação, agradecemos a participação nos polos, falando um pouquinho também com relação àquela pergunta da educação à distância, a formação pela educação à distância. Nós estamos, o Grupo Ser Educacional, através da Uninasal e também através da UNG, nós temos os nossos cursos de formação nessa área de gestão. Você que tem interesse no polo, a formação na área de gestão é muito importante. E nós temos diversos cursos de pós-graduação e também de graduação na área de gestão, nas nossas unidades e também nos nossos polos de educação à distância. Então é muito importante a formação, né, professor? Nós falamos sobre a questão da formação e empreender é estudar, e estudar é empreender. Eu acho que o desenvolvimento da educação do empreendedorismo é um dos princípios do Grupo Ser Educacional, é um dos princípios da Uninasal, é um dos princípios da UNG. Você que é nosso polo e quem tem interesse, participe, faça uma pós-graduação na Uninasal ou na UNG, que eu tenho certeza que você vai conhecer sobre empreendedorismo, essa importante disciplina, né, professor? A questão da formação e o caminho. Queria que o professor falasse aí agora com relação ao caminho, despertar. Como começar? Qual que é o caminho, professor? Como iniciar este caminho com relação ao empreendedorismo? Como buscar esse primeiro caminho? Eu vou usar uma frase aqui do poeta espanhol Antônio Machado, que é bem legal para vocês pensarem um pouquinho aí do outro lado da câmera. Caminhante não há caminho, faz seu caminho ao andar. Mas eu vou tentar dar um caminho aqui, Décio, porque eu acho que todo mundo começa realmente pequeno, cresce rápido e se estrutura mais para longo prazo. Sempre há um caminho. É mais fácil que eu tenha um caminho, mas eu nunca sei se esse caminho de fato vai me levar a determinado lugar, mas eu preciso começar. O que eu diria para quem quer empreender? Nunca comece nada sem primeiro ter um modelo básico de negócio. Pode ser um Peter Drucker, um Michael Porter, pode ser um Canvas, pode ser um Design Thinking, tem N tipos de modelagens de negócio. Mas o caminho ideal é que você primeiro estruture o teu modelo básico de negócio. Qualquer negócio dá para você modelar, pelo menos para você ter uma ideia, onde eu estou pisando, em que mercado você está, qual é o teu público-alvo, qual é o teu diferencial competitivo, o que você realmente vende. Depois eu tenho canais, proposta de valor, posso ter ali estrutura de custos, fontes de receitas, posso ter recursos chaves. O Canvas te dá 9 painéis, sendo 5 do lado racional, 4 do lado emocional, para você poder trabalhar qualquer ideia. Pelo menos você coloca no painel e sabe por onde eu vou começar. Por mais que seja cachorro quente, não importa. Tem público-alvo, tem estrutura de custos, tem receitas, tem proposta de valor. Tudo isso eu preciso colocar no papel. É preciso maturar essa ideia. Por que acontece da quebradeira, como eu brinco? Por que 60% das empresas quebram no primeiro ano, gente? Porque o cara se empolga. Porque houve uma palestra, um discurso, se empolga. Não se empolgue. Se empolgue, mas se estruture. Vá buscar conhecimento. Desenhe um modelo de negócio. Compre um livro. Vá conversar com quem entende. Vá no Sebrae. Participe de uma disciplina de empreendedorismo. Estruture a ideia. Depois você começa a amadurecer isso e na medida que você for trabalhando, ganhando velocidade, você vai adquirindo mais conhecimento. Pegando já um gancho aí do professor, nós temos uma pergunta da Gabriele, que está aqui na nossa unidade, na UNG, aqui no centro. E a Gabriele está perguntando, que estamos pensando em montar uma empresa com os meus colegas. Como posso separar funções com tantos sócios? Então é importante esse momento acadêmico, que é despertado nas nossas unidades, nas unidades do Grupo Ser Educacional, tanto como eu havia colocado, tanto na Uninasal quanto na UNG, o despertar. Este é o momento de empreender, né, professor? O aluno está num bom momento. Mas como separar esses cargos onde tem tantos colegas para definir? Eu vou usar um exemplo anterior e ao mesmo tempo vou complementar. Vou lembrar do Steve Jobs de novo. Era o grande pensador, o estrategista, o cara que pensava de médio e longo prazo.
mas ele era empreendedor. Aí ele tinha um administrador, que era o cara que entendia mesmo da administração de gestão. E lá na sequência teve o técnico, que era o Steve Wozniak. Em qualquer negócio, você sabe fazer alguma coisa melhor do que o seu sócio. Vamos supor que você entenda de gestão, que o teu sócio entenda de comércio e outro sócio entenda de produção. Isso a gente define por uma matriz de responsabilidade. Assim como é na UNG, como é na Uninasal, como é aqui no Grupo GEM. Eu tenho um grupo que lida com a logística, um grupo que lida com o comercial, mas todos têm a sua especialidade. Lá no negócio, desde o início, se for possível, separar tecnicamente o que ela sabe fazer, o que o sócio sabe fazer. Lembre-se sempre, quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. A gente se perde, nós não conseguimos dominar tudo. O ideal é que você defina uma matriz de responsabilidade. O que é do administrativo financeiro? Quem cuida? O que é do comercial? Quem cuida? O que é da produção? Quem cuida? E quem vai responder de maneira geral pela empresa. Para quê? Para que vocês possam ir se especializando e cada um fazendo aquilo que de fato tem mais sintonia, conhecimento e assim por diante. Olha aí, então uma pergunta muito interessante do nosso polo lá de Volta Redonda, e faz uma pergunta muito interessante mesmo. A questão, nós sempre achamos as soluções, e ele foi num ponto importante. Ele colocou quem que é o inimigo, né? Nós falamos aí do amigo do empreendedor, o professor citou o amigo do empreendedor. E ele pergunta, e quem seria o inimigo do empreendedor iniciante? E como lidar com esse inimigo? Né, professor? Pergunta muito pertinente. Olha, eu vou dizer para você quem é o grande seguinte, inimigo? Décio, Quem que é o grande inimigo do empreendedor? Eu não sei, olha, eu vou ser prático aqui, eu não sei se o empreendedor tem amigo, Décio. Ele tem muito inimigo, né, professor? Mas um inimigo, assim, brutal do empreendedor é o governo. É o governo, eu já ia falar, eu sabia que o senhor ia colocar isso. Na prática, sim, o inimigo, Estado, né? Se eu pensar naturalmente em inimigos, e vão ter muitos inimigos, é o governo, é o sócio que não me ajuda, é o meu amigo que tem inveja, eu não saio do lugar. Então o empreendedor é assim, ele coloca uma ideia na cabeça, ele se estrutura e ele vai embora. Porque se eu for pensar em tantas variáveis negativas que eu tenho para empreender, nunca nós conheceríamos a Apple, a Microsoft, a Natura, o Boticário e tantas, a Cacau Show. Ele tem que ser um desbravador, né? Ele é incansável, eu diria assim, né? Por isso que é difícil, né? O empreendedor é uma pessoa assim que é incansável. É aquele cara que a única alternativa às vezes é ou dar certo ou dar certo. Ele não olha para trás pensando, mas meu Deus, e se eu fizer isso? O nosso modelo mental muitas vezes é negativo para isso, Décio. Você conhece algum pai, vocês aí que estão me ouvindo todos, que tem incentivado vocês a ser donos do seu próprio negócio quando eram pequenos? Lembra o que o pai dizia, Décio? Filho, eu quero que você seja médico. Filho, eu quero que você seja advogado. Filho, eu quero que você seja engenheiro. Mas nunca meu pai chegou e disse assim para mim, filhão, eu quero que você seja empreendedor. Daria um choque, talvez, né? Daria um susto, né? E hoje a gente está vendo que o empreendedor é valorizado, ganha dinheiro, sofre. E eu vou dizer mais ainda, eu não conhecia até hoje, e quero conhecer algum empreendedor que tenha se dado mal e que queira, mesmo tendo se dado mal, tenha voltado a querer ser empregado. É difícil. Esquece os inimigos. Inimigos terão muitos. Pense muito mais nos amigos. Porque se você tiver estrutura, tiver modelagem, tiver força de vontade, não há quem segure. Agora eu preciso me preparar. Existe também aquela pessoa também que tem a visão empreendedora, que é o executivo empreendedor, né, professor? Perfeito. É muito importante. O empreendedorismo corporativo hoje é muito debatido, ele é muito trabalhado, ele é muito disseminado, mas as competências, elas são parecidas. Mas a competência do empreendedor por iniciativa, ou empreendedor que não é nato, não existe empreendedor nato. Eu sempre brinco, se eu der um médico pegar um bebê no colo quando nasce, nossa, nasceu mais um empreendedor. Não existe isso, né? Mas não, eu tenho algumas competências que de acordo com o meu modelo mental, a minha história, a minha cultura. Exemplo, você nunca vai ver filho de judeu, de grego, de libanês, de árabe, às vezes como empregado. Eles são mais, o foco deles, o modelo mental está para ser empreendedor. Então ajuda, o meio ajuda muitas vezes. Mas se você é de uma família, às vezes, de origem muito humilde, que o pai pensava, a melhor maneira de fazer isso é fazer com que meu filho seja empregado e um bom empregado. Muitas vezes ele se focou tanto naquilo que ele não teve tanto incentivo, o meio não favoreceu. Mas não é difícil. Criar essa cultura. De maneira alguma. E o país cresce dessa forma, né, professor? Sempre. Pra você ter uma ideia, vou dar os números aqui, o último que eu tenho do GEM. 75 milhões de pessoas no Brasil trabalham em micro, pequena e médias empresas. Olha que legal isso. Olha aí, temos mais uma pergunta aí. Ó. Qual a importância de incentivar o empreendedorismo desde a infância? Né? Estávamos falando sobre isso aqui agora.
Qual a importância? Qual a importância de nós construirmos nas nossas crianças essa cultura empreendedora, professor? Tem duas coisas, e eu vou complementar com a terceira aqui, que não nos ensinaram quando éramos pequenos, a menos que vocês tenham tido um privilégio que eu não tive. Primeiro, lidar com pessoas. Segundo, lidar com dinheiro. Terceiro, então, lidar com negócios. Ninguém nos disse desde pequeno como lidar com pessoas, dinheiro e negócio. Então a gente cresce, muitas vezes nossos relacionamentos são terríveis e a nossa conta bancária é pior ainda, é péssima. Então o que eu gostaria, o que eu deixo sempre como incentivo para quem está e tem filho pequeno também? Eu tenho que ter consciência financeira, desde pequeno. A gente foi incentivado nos últimos anos a gastar e olha o caos que nós estamos hoje, em termos de endividamento, conta bancária e tudo mais. Nós fomos incentivados a competir, que é um grande problema. A competição é boa, mas só competir nos leva a um caos. E nós somos não incentivados a empreender. Então, se eu puder trabalhar nos meus filhos, consciência financeira, T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, a pensar positivamente, a criar, a me livrar de crenças irracionais, a pensar de maneira mais otimista, sem ser irresponsável. Se eu puder aprender desde pequeno como me relacionar, como fazer networking, como interagir com as pessoas, a inteligência emocional do Goleman, e se eu puder criar consciência da prosperidade empreendedora, que é também saber que negócio dá dinheiro, que empreender, que criar impostos, empregos e renda por meio do empreendedorismo também é bom, é meio caminho andado. Quantos fazem isso? Quem fizer vai sair na frente. A nossa conversa aqui poderia ir longe. Com certeza o tema é ávido e realmente os nossos polos, nós temos diversas perguntas. Todo esse material estará gravado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. As disciplinas, nossas disciplinas do Grupo C, nos nossos cursos, tem esse foco. Eu gostaria de colocar para você que está chegando hoje nas nossas unidades, para você que está assistindo nos nossos polos, tenha certeza que nas disciplinas, nos nossos cursos do Grupo C Educacional, tanto da Uninasal quanto da UNG, nós temos esse viés empreendedor para ser difundido. Acho que essa disciplina, esse conceito do empreendedorismo, né, professor? Ele precisa ser difundido. E o Grupo C tem esse compromisso de difundir, de divulgar, de ensinar e assumir esse compromisso com o empreendedorismo. Perfeito. Parabéns, professor, pelo seminário, parabéns. Muito bom, muito bom o seminário, muito interessante, muito motivador. Espero que vocês tenham gostado também aí nas unidades, aí no polo, e até o próximo momento junto com vocês. Agradecemos muito a audiência e até o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar um pouco para vocês sobre o meu livro, O Manual do Empreendedor, que já está disponível aqui via Editora Atlas há praticamente 5 anos. E este livro foi feito realmente com muito carinho, com muita pesquisa, muita dedicação. É um livro que está na sua 2ª edição e que em breve sofrerá uma atualização e se chamará Empreendedorismo 360 Graus. Com ele serão disponibilizadas muitas ferramentas, insights, questões básicas de empreendedorismo e certamente será a partir de maio ou junho no máximo, vocês poderão adquiri-lo. Hoje ainda temos muitos exemplares do Manual do Empreendedor, que é um livro completo também e basicamente fala de histórias de empreendedores, de processos, de liderança empreendedora, de como os grandes empreendedores do século XX estruturaram a sua ideia. Então, tanto um quanto o outro será bastante produtivo. Espero que vocês possam ter a oportunidade de adquirir e que lá na frente vocês consigam atualizar também com o Empreendedorismo 360 Graus. Como vocês podem estar vendo, eu sou apaixonado por esse assunto. Eu brinco sempre que eu como isso com farinha. E gostaria muito que vocês, quando tivessem uma ideia, começassem com uma ideia muito bem estruturada. E para isso é praticamente impossível, sem ajuda, sem base, sem um livro, sem algo que dê para vocês um oriente verdadeiro daquilo que vocês querem seguir. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela oportunidade e que vocês possam ser felizes na carreira, na vida pessoal e principalmente se vocês forem empreender. Muito obrigado. Graduação à distância UNG. Mensalidades a partir de R$ 167,20. A sala de aula em qualquer lugar. Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro, onde se encontra a usina Angra 1, que opera com reator bombeando líquido de refrigeração e depois o aquecendo através da energia liberada pela fissão nuclear. Última chamada para embarque.
Entrada pelo portão 3. EAD Uninasal. Qualquer lugar vira sala de aula. Mensalidades a partir de R$ 167,20 e seu diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Cursos em diversas áreas. Cada vez as pessoas fazem mais coisas nos aparelhos eletrônicos. Compras, transações de banco e até namoro. As mudanças são rápidas, a informação circula com mais e mais velocidade e é preciso aprender o tempo todo. Por isso, o Grupo GEM, maior grupo editorial acadêmico, técnico e científico do país, lança agora um novo ambiente digital de aprendizagem, passando a distribuir conhecimento através de várias mídias. No ambiente digital de aprendizagem, professores e alunos selecionam o conhecimento que desejam na hora em que precisam dele. Além dos livros, o aluno passa a ter conhecimento em vídeos, exercícios interativos, bancos de questões, simulados e games. Qual é a sua área de estudo? Aprenda engenharia, medicina, gestão, pedagogia, direito e muito mais. São conhecimentos produzidos por autores de referência, conteúdos exclusivos de editoras com a qualidade que você já conhece. LTC, Atlas, Guanabara Kugan, Método, Forense. E todo um núcleo de soluções educacionais para garantir as melhores formas de aprender e, assim, preparar o aluno para a vida.